Olá, bom dia. Sejam todos bem-vindos para mais uma aula de matemática. Meu nome é Jonas, vou ser o professor de vocês aqui hoje. Hoje nós vamos continuar aí a ideia, foi trabalhado ontem, né? Relacionado aí os ângulos, né? Lembrar aí, hoje nós vamos fazer a construção aí do ângulo usando algumas ferramentas matemáticas, digamos assim, né? Algumas réguas. E hoje estou na presença dele, professor Osmar. Muito bom dia, Jonas. Muito bom dia a todos que nos acompanham para mais uma aula de matemática aqui pelo Centro de Mídias de Educação. Vou acompanhar o chat, como disse o professor Jonas. Tá? Bom dia a todos e bom dia aí a professora Adriana, lá da PEI Caramuru, aqui da Leste 5, tá bom? Em nome da Adriana, muito bom dia a todos que nos acompanham para mais uma aula, né, Jonas? Isso mesmo. Pei Caramuru, conheço a coordenadora, hein? Um abraço aí para vocês participando aqui da aula. Então hoje nós vamos continuar aí a habilidade do sétimo ano, a habilidade 24, né? Que vai falar aí um pouquinho sobre ângulos. Na telinha de vocês vai aparecer que é a habilidade, então, do sétimo ano, né? EF07MA24, que é construir triângulos usando régua e compasso. Hoje nós vamos utilizar aí a questão hoje do transferidor, que é um tipo de régua, né? Reconhecer as condições de existência do triângulo quanto à medida dos lados, utilizar transferidor para medir os ângulos internos e verificar a soma das medidas, né, dos ângulos internos num triângulo que é igual a 180, né? Então, essa ideia aí, né, na construção do triângulo, hoje nós estamos passando aí pelas medidas, né, pela capacidade aí dos ângulos. Ontem na aula nós basicamente classificamos o ângulo aí em 3 modelos, basicamente. Vocês viram o agudo, o reto e o obtuso, né? Então, observando esses 3 ângulos, que é muito importante, né, Osmar? Sem dúvida, geometria é uma daquelas coisas. A geometria era sempre relegada ao final do livro, né? Não sei, mas assim, hoje em dia a gente já tem uma adequação melhor da geometria nas nossas aulas, extremamente importante, né? Isso mesmo. Antes, né? Antes eu acho que, principalmente eu, quando estudava, né, era uma parte separada da matemática, geometria, né? Hoje ela já é mais englobada em outras ferramentas na matemática e muito útil, né? Então, se vocês puderem observar, então vou tentar relembrar um pouquinho o que nós fizemos ontem. Na telinha de vocês está aí a ideia que nós utilizamos, o relógio, né? Então, o relógio aí, por exemplo, ele está marcando... Osmar, que horário está marcando o relógio? É 3 horas da manhã ou 15 horas, né? Seria 3 horas da tarde. Então, nesse caso aí me parece indiferente. Nesse caso, tá? Eu provavelmente 3 horas da manhã 3 horas da manhã, boa. estaria dormindo, né? Então, Depende do dia. ou não, eu tenho filho pequeno, então 3 horas da manhã, pra mim, às vezes é dia. Depende. Se for um sábado pro domingo, aí provavelmente eu tô jogando videogame, né? Então, Meu Deus do céu. acontece às vezes, né? Então, o horário, né? O relógio, se você observar, ele forma aí, claro, com ponteiro tanto das horas quanto dos minutos, você consegue formar ângulos, né? Você consegue observar alguns ângulos. Mas ontem nós observamos aí a movimentação. Na telinha, então, nós podemos observar, né, que esse ângulo aí que está formado, né, que é às 3 horas ou 15 horas da tarde, como vocês podem ver, na própria figura, né, eu coloquei aí para você um transferidor, ele já indica aqui, ó, os 90 graus. Então, de 0 para cá, ó, ele andou 90 graus, né? Então, esse é o ângulo de 90 graus, aquele quadradinho com a bolinha, né, que é a representação aí do ângulo, né? Então, ele é um ângulo de 90 graus, ou como nós também podemos chamar, ângulo reto. Deixa bem anotado aí no caderno de vocês, que é interessante essa classificação, porque nem sempre aparece o nome 90 graus, né, Osmar? É verdade. Pode aparecer geralmente nas afirmações o ângulo reto, Ângulo né? reto. É verdade, bastante comum. Posso fazer uma consideração aqui da Claro. professora Marlúcia? Ela diz assim que antes a geometria era muito ligada a artes, né? E que ajudava bastante. Agora pesou muito, não sei se pesou muito também, ela é professor de matemática, né? Professor de matemática é preparado para isso também, né? Isso é verdade. Mas que tem uma relação direta aí com a arte, né, com construções, arquitetura, e a gente sempre consegue arquitetar isso aí. Abraço também ao professor Celso, tá, com os alunos lá do 7º A e 7º B, lá da escola Mário Cosel Filho, tá, lá da diretoria de ensino Leste 2. Valeu, Celso. Valeu, Marlúcia. Obrigado. Isso aí. Então, relembrando ontem, né, relembrando a questão que nós vimos ontem, então vamos classificar aí, no caso, os ângulos, né? Então, na telinha de vocês, a classificação vai ser basicamente o seguinte. Então, eu tenho, primeiro, um ângulo menor que 90 graus, né, ó.
esse ângulo nós chamamos de ângulo agudo. Então, é muito importante você ter essa classificação, principalmente anotar aí no seu caderno, né? Então, um ângulo agudo menor que 90 graus. O ângulo igual, literalmente igual, tem que ser exatamente 90 graus. Nós chamamos de ângulo reto. Se for superior a isso, né, nós chamamos aí de obtuso, né, Osmar? Então, basicamente, 3 modelos de ângulo: menor, igual ou maior. Sim, é verdade, né? Uma dorzinha aguda, né? Isso. E o cara tem um pensamento obtuso, né? Então tem Isso. essas colocações aí da língua portuguesa que se encaixam nas aulas de matemática. Né? Bacana, né? Isso mesmo, essa é a ideia mesmo. Então, basicamente, eu tenho essas 3. Vamos observar aí o ângulo, né? No caso a gente está olhando até 180 graus. Se você observar esses ângulos, eles vão basicamente ou se enquadrar em uma das 3. Ou ele vai ser menor, ou ele vai ser igual, ou ele vai ser maior. Uma das 3 relações vai acontecer aí para vocês, que é o que nós vamos até ver na aula de hoje. Beleza, Osmar? Beleza. Acho tão interessante, Joana, que assim, se vocês tiverem a oportunidade, pessoal do 7º ano, assista a aula do 8º também. Eu sei que às vezes é pedir demais, mas as aulas todas, elas têm uma relação, elas são relacionadas. Então, você está falando de ângulos aqui, na próxima aula, lá das 10h30, a gente vai falar de polígonos. Então, veja, sempre tem um link entre todas as aulas que a gente produz, né, Jonas? Isso mesmo, né? Esse material, né? A ideia é ser, como a gente chama, espiral. Você sempre rever o conteúdo, você sempre aí avançando ao longo dos anos, né? Verdade. Vamos tentar uma atividade? Nessa atividade que vai aparecer para vocês é o seguinte: eu vou dar aí, basicamente, 3 formas no relógio, né? E dessas 3 formas aí eu quero saber das afirmações abaixo, se é verdadeira ou se é falsa. Então, então tá assim, ó. Observe os ponteiros dos seguintes relógios. Indique V ou F, né? Para cada figura que apresenta o menor ângulo formado, né? No caso aí, o menor ângulo formado entre os dois. No caso aí, eu sempre vou ver o menor. Depois eu comento aí com vocês a relação do maior ângulo, que também pode ser formado aí com esse ponteiro, né? Então, dos 2 ponteiros e o nome do ângulo. Então, eu quero saber, se nessa figura A aqui é um ângulo reto, é verdadeiro ou falso? Nessa figura B, é um ângulo obtuso, verdadeiro ou falso? E nessa figura C, no caso aqui, o ângulo é agudo. Aí depois eu comento com vocês aí como que é a relação aí desse menor ângulo formado. Lembrando que está lá na página 94, né? Se você tiver o material aí separado, está lá na página 94 do Aprender Sempre. Beleza? Ok. Primeira atividade aí, vou dar 3 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho.
Estamos, Jonas, aqui com as interações. Um abraço para Lohana, filha do professor Edson, que está assistindo a gente aqui, ó. Joia, participa da aula. Bem legal. Valeu, Edson. Valeu, a Lohana. Professora Virgínia mandou a resposta lá da Thaís, tá? Verdadeiro, verdadeiro e falso. Eles são lá da Escola Estadual Paulo Ismael, lá em Guararema, Jonas. A professora, vamos lá. Yumina, ou Yumi? Difícil, tá? Yumi, vamos chamar de Yumi, vamos encurtar, tá? O aluno Cauã, lá da escola Pérez Marques, tá? Respondeu verdadeiro, verdadeiro e falso, tá? A professora Márcia tá lá com João de Melo Macedo, Diadema, né? Que é a escola, tá ok? E a Clara, tá? Colocou VVF, aluna que tá com ela. Sétimo A e sétimo C, tá? Responderam verdadeiro, verdadeiro, falso, e eles são lá da escola João Brásio, lá de Panorama, tá? A professora Márcia com eles também. O professor Rogério tá lá com a Mariana, tá? Que também colocou verdadeiro. Aí já inverteu, colocou verdadeiro, falso e verdadeiro, tá bom? E aqui para finalizar, Jonas, a professora Nilda tá com a Bruna, verdadeiro, verdadeiro, falso, com o Rafael também, tá? Lá da escola Tomeu, em Guarulhos, tá ok? Posso finalizar? Boa. Ok, a professora Paula Gonzaga tá com os alunos lá da escola Rogério Levorim, lá de Francisco Morato, e eles responderam verdadeiro, verdadeiro, falso. Valeu, gente. Muito obrigado pela Boa, isso mesmo. Então, como vocês viram aí, até um professor colocou, desculpa se eu errei o nome, pode estar na página 100, tá? Quando eu fiz corrigiram aqui também, tem um monte corrigindo já. Desculpa se eu coloquei, acho que então deve estar na página 100. Eu acredito que quando eu fiz ali, eu devo ter errado a página, beleza? Vamos tentar, pode pôr na telinha a correção, que é a seguinte ideia, então. O ângulo menor formado, né, Osmar, é esse aqui, né? O menor formado, no caso, é esse. Por quê? Porque eu tenho um maior também aqui que eu posso formar. Por isso que no exercício solicitou o menor, né? Sim. Então, nesse primeiro caso aqui, como todos colocaram, é um ângulo sim, é um ângulo de 90 graus, né? Ele forma um ângulo reto entre esses dois ponteiros. Aqui, nesse segundo aqui, sim, ó, esse é o menor ângulo possível, né? É um ângulo, sim, obtuso. Esse outro aqui, ó, é bem maior aqui, né? Então, vocês não vão conseguir, basicamente, colocar. E aí, o último, nessa afirmação aqui, por que é falsa? Nesse caso aqui, ele vai formar um ângulo reto. Esse daí talvez seja o mais difícil de vocês localizarem, de vocês enxergarem, de vocês verem, mas neste caso ele vai formar um ângulo reto. É curioso, né? Você tenta sempre ver esses dois pontos aqui formando aquele canto, né? Como nós comentamos na aula ontem, mas a ideia aqui é ele vai formar um ângulo reto, por isso que ele não é um ângulo agudo. Essa última aí, talvez, Osmar, seja um pouquinho mais difícil de localizar mesmo, né? Então, se você conseguiu acertar as duas primeiras aí, se você conseguiu fazer essa ideia aí, beleza. A última aí, se você errou, não tem problema. A ideia ele vai formar um ângulo reto, você consegue aí localizar com o relógio, beleza? Nesse caso, a impressão visual aí ela é muito forte, né? No correto seria, né? Pegar um transferidor e fazer essa medida mesmo também. Tá bom, Jonas? A pessoa lá da escola Guiomar Camolese de Souza, lá em Sorocaba, tá aqui com a gente participando também, a professora Valéria. Valeu, obrigado, Valéria, obrigado a todos. Boa, isso mesmo. No material, né, agora ontem nós comentamos sobre ângulo, a ideia hoje é tentar construir essa ideia do ângulo. Então, na telinha de vocês vai aparecer, está lá na página 101 a ideia da construção. E aí, se você tiver alguns materiais, se você não tiver também não tem problema, vou tentar demonstrar algumas coisas aqui com vocês. Então, a ideia é a seguinte, ó, Pedro trabalha como desenhista em uma indústria. Dentre os instrumentos que ele utiliza, há o transferidor. No transferidor, o ângulo de volta, né, é dividido em 360 graus, né? No caso, em 360 ângulos de 1 grau. No caso, aí, os 360 graus, né? Pedro está trabalhando numa tarefa e vai, no caso, né, traçar um ângulo de 37 graus com o transferidor. Observe como ele faz. Ele traça um lado do ângulo, né, marca o vértice, coloca, né, esse ponto, né, o diâmetro do transferidor sobre o lado do ângulo, né? No caso é o centro, que é o ponto P. E no caso depois ele faz a marcação aí do ângulo de 37 graus. Na apresentação, né, no material de vocês, tá essa figura aí, a primeira, né? Então ele traça uma reta, ele vai lá, acha o ângulo de 37, aí ele vai lá e traça esse ângulo, né?
Eu trouxe aqui para vocês o meu transferidor, Osmar. Legal. Então eu tenho bem simplesinho aqui o meu transferidor. Ok. Aqui, ó. Tenho aqui, ó, o meu transferidor. Vou até pedir pro câmera pegar aqui. O meu transferidor aqui, ó. Então, tem o meu transferidor. Esse aqui é um de 360 graus, né, Osmar? Sim. E esse aqui é o que geralmente Clássico, muitos né? têm, né? No caso, um de 180 graus. Sim. Só que para cá é muito mais difícil, né? Para cá é muito mais difícil vocês conseguirem localizar. Então, trouxe aqui um transferidor, Osmar. Ok. Um pouquinho maior, né? Sim. Um pouquinho maior aqui, eu trouxe um transferidor. Esse é o clássico da lousa e do giz, né? Isso mesmo. Então eu trouxe esse transferidor um pouquinho maior aqui, ele tem 180 graus, esse aqui é o de lousa, né, que muitos professores utilizam, Sim. né, Osmar? E a ideia é a seguinte, vou pedir para vocês entenderem mais ou menos a ideia de como que é feito. Esse transferidor aqui que é metade, né, que é de 180, então ele vai ter a régua para facilitar, para ser o 2 em 1, né, Osmar? Sim. Se é um 2 em 1 aí mais simples, mais fácil. Então ele vai ter a régua aqui, e aí ele vai dividir esses 180 graus aqui, ó, essa metade aqui, em ângulos aí, como vocês podem ver, de 1 em 1 grau. A ideia aqui, ó, então ele começa no zero, ó, vou até pedir, ó, começa no zero aqui nessa parte interna, aí vai vindo, ó, 10, 20, 30, 40, ou 90 graus, né, que é o ângulo reto, Ok. 100, 110, 180, e aí ele faz o contrário, se também para vocês facilitam, né, utilizar essa parte aqui de fora. O ângulo é o mesmo, independente do sentido, né? Isso mesmo, Perfeito. independente do sentido. Então, se eu marcar, por exemplo, 30 graus para cá, do outro lado, né? Se eu vim aqui do outro lado, né, Osmar? Sim. Eu vou ter também os 30 graus aqui. Inclusive, mais para frente a gente vai utilizar isso, né? Vocês vão ver as correspondências dos ângulos, né? Dos valores, etc. Nesse caso, eu quero marcar um ângulo aí, observando, de 37 graus, que é o que eu vou tentar colocar aqui. Então, eu vou usar essa parte interna, né? Então, eu tenho 0, aí eu venho aqui no 30. Beleza. No 30, ele já está dividido. Ó. Eu sei que aqui é 35, Osmar. Legal. Beleza? Sim. Aí eu só conto mais dois ângulos, né? Então, ó, 31, 32, desculpa, 36, 37. Então, esse ângulo aqui, ó, essa pontinha aqui é o ângulo de 37. Mas é 37 em relação ao quê? Ó? Vou até pedir para o câmera mostrar que é aqui, ó. Essa parte aqui, ó. Aqui é o centro do ângulo. Então, eu tenho aqui o centro. Então, se eu traçar uma reta daqui a aqui, eu vou ter esse ângulo. Vamos tentar fazer isso? Vou tentar fazer com vocês. Eu trouxe aqui, ó, basicamente, uma folha, né? Uma folha normal. E aí eu vou tentar fazer com vocês. Então, a ideia é a seguinte, ó. Primeira coisa que eu tenho que fazer, traçar essa reta, né? Que, como foi solicitado ali. Beleza? Então, vem aqui, traço a reta. Dessa reta, então eu vou fazer o quê? Vou marcar um ponto aqui, ó. Um ponto qualquer é onde eu quero que eu faça, que onde aconteça esse ângulo. Esse ângulo vai ser o centro, né? Então esse ponto que eu marquei é o centro. E aí eu tenho que vir aqui, ó, como eu falei para vocês, e acho o centro. Achando o centro, eu vou lá, então, 30, 35, 36, 37 aqui. 37 graus é onde eu tenho ali que eu marquei, ó. Vou até fazer de novo, ó. Então, o ângulo central, 30, 35, 36, 37. Marquei aqui o 37. Simples, né, Osmar? Sim. Traça uma reta. Tracei uma reta. Então, eu tenho um ângulo aqui, ó. Esse ângulo é o interno, né? Legal. 37 graus. Simples, né, Osmar? Simples e importante, né? Construções de ângulos sempre são importantes. Isso mesmo. Então, a ideia, né, que nós estamos utilizando aqui é um transferidor, a ideia aí da construção transferidor, para esses ângulos mais quebrados, digamos assim, o transferidor é muito útil, principalmente para você localizar. Beleza, Osmar? Beleza. Vamos tentar, então, uma atividade para ver se a gente consegue aí localizar. Vou até depois eu faço com vocês. Ele pede para você construir um ângulo de 50 graus. Só que aí, como a gente não consegue, eu deixei algumas alternativas para ver se você localiza, então, esse ângulo. Na telinha está o seguinte, ó. Tá lá na página 62 a ideia, né? Qual dos ângulos abaixo representa, então, esse ângulo de 50? Qual alternativa? A, B ou C aí, você acha que representa esse ângulo? Então, 2 minutinhos, a gente já retorna. Bom trabalho.
alternativa B, o aluno Otávio, lá da Peigenese Isabel, lá em Sorocaba, respondeu opção B também, Jonas. Professora Cláudia está com a aluna da Escola Estadual Paulo Silva, lá em Bragança Paulista, também B. Aluna Ágata, lá da Escola Maria Helena, lá de Sorocaba, letra B, e todas vão por aí, Jonas. Boa, essa mesmo. Então, a ideia aí, no caso, localizar esse ângulo de 50 graus é mais simples, né? Construir talvez seja um pouquinho mais complicado. A ideia é eu saber em que intervalo ele se encontra. Está entre 0 e 90 ou se é superior. No caso, 50 graus está entre 0 e 90 graus. Por isso que eu sei que é um ângulo agudo, como vocês entenderam aí, é a B. Na telinha vai aparecer a resposta, então vocês vão observar que é o B. Então esse B, esse ângulo roxo aí, né? Pode ser para a esquerda, né? Muita gente confunde também, né? Mas pode ser para a esquerda também esse ângulo B. Vamos tentar construir? É verdade. Só lembrando que o Carlos Eduardo falou do ângulo nulo, né? Do zero. Boa, boa, isso mesmo. A ideia, né, quando eu coloco, vou até, aqui eu já fiz a reta, né, eu vou até falar para vocês de novo, então já tenho a reta, aí eu marquei esse ponto aqui que é o meu ângulo central, né, então onde é o meu ponto central. Professor Carlos, não é isso, Carlos né? Eduardo. Carlos Eduardo. Carlos Eduardo. Quando eu coloco aqui o meu centro da circunferência, eu tenho que lembrar que o zero tem que ficar em cima da linha, né, Osmar? Perfeito. Então eu tenho que colocar ele aqui, ó, como vocês estão vendo, literalmente em cima da linha. E aí eu tenho que localizar esse ângulo de 50 graus. Então aqui, ó, 0, 10, 20, 30, 40, 50 graus aqui eu marco o ângulo, ó. Marco o ângulo aqui, só traçar a reta. Então vem aqui, ó, traço a reta. Então eu tenho aqui um ângulo de 50 graus. Nesse caso eu fiz aqui para o lado direito, mas eu poderia também ter feito para o esquerdo, como estava na apresentação, né, Osmar? Tranquilo, sem dúvida. Beleza? Então a ideia, né, então o contexto aí nesse formato de vocês localizarem esses ângulos, principalmente, claro, você tentar construir. Tentem, se você tiver o transferidor aí, geralmente vocês conseguem aí no material. Se você tiver o transferidor, tente ver os ângulos que você consegue construir e identificar. Mais para frente aí nas aulas vocês vão ver outras formas de construção, principalmente utilizando aí os aplicativos, os softwares matemáticos, né, Osmar? Boa, verdade. Beleza? Verdade. Vou já até pedir para o diretor colocar aí só na telinha para a gente fazer a definição. Então, na telinha aí, esse ângulo aí de 50 graus nós chamamos de ângulo agudo. O A seria um ângulo reto e o B aí seria um ângulo, né, no caso ali, obtuso. Então, só para definir os outros dois ângulos aí, para a gente não perder a ideia do que é cada ângulo. Perfeito. Beleza? Sim. Então, obrigado, Osmar. Obrigado a você, Jonas. Obrigado a todos que participaram aqui com a gente. Tá? A professora Fátima, o pessoal lá da escola Ângelo Dalorto, lá em Sumaré também, tá? Professora Selma, lá da escola Mange com a gente aqui. Professora Luciana, lá da PI Olímpia False. Gente, infelizmente a gente não consegue falar o nome de todos. Tem uma cobrança muito grande aqui, Jonas. Mas é isso. De antemão a gente pede desculpas. Só tenho a agradecer, né? É verdade. Muito, muito obrigado pela participação de todos. Valeu, Jonas. Isso aí. Avaliem a nossa aula, se vocês gostaram ou não. Se vocês acharam, coloquem lá também as críticas que vocês acharam da aula, beleza? Obrigado, sétimo ano. Valeu, professores. Até a próxima. Tchau, tchau.